Você já ouviu falar que o leão é o rei da selva, mas será que você conhece o preço que ele paga por esse trono? Pois é, o título de rei vem com segredos que a maioria das pessoas nunca viu. Um lado sombrio, brutal e ao mesmo tempo fascinante. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir a verdade por trás do animal mais majestoso do planeta. E pode apostar, você nunca mais vai olhar para um leão da mesma forma depois desse vídeo. O leão é símbolo de poder, coragem e liderança. Mas por trás dessa imagem gloriosa, existe uma realidade que mistura drama, estratégia e até traição. E tudo começa dentro do próprio bando. Muita gente não sabe, mas o verdadeiro inimigo de um leão não é o búfalo, nem a hiena. É outro leão. E é aí que o lado mais sombrio dessa história começa a aparecer. Na natureza, os leões vivem em grupos chamados alcateias, ou coalizões, formados geralmente por algumas fêmeas, seus filhotes e um ou dois machos dominantes. Esse macho é o rei, o dono do território, o protetor, o pai da nova geração. Mas o trono dele é instável. E sempre tem outros machos rondando, esperando o momento certo para tomar o lugar. Quando um novo leão desafia o rei e vence, a primeira coisa que ele faz é uma das cenas mais duras da natureza. Ele mata todos os filhotes do antigo líder. Sim, o novo rei elimina toda a descendência anterior para garantir que apenas o seu sangue reine no território. É cruel, é sombrio, mas é a forma como a natureza garante que os genes mais fortes sobrevivam. E se você acha que as fêmeas aceitam isso de forma passiva, está muito enganado. As leoas são verdadeiras estrategistas. Elas sabem que precisam proteger os filhotes e manter o equilíbrio do grupo. Muitas vezes, tentam esconder os pequenos ou até enganar o novo líder, mas na maioria das vezes, o instinto do macho fala mais alto. E quando ele ruge, a selva inteira escuta. Falando em rugido, você sabia que o rugido de um leão pode ser ouvido a mais de 8 quilômetros de distância? É como se fosse um aviso de domínio. Esse território tem dono. Cada rugido é um grito de poder e de advertência para qualquer intruso que pense em se aproximar. Mas por trás desse som majestoso, existe algo mais profundo. O rugido também serve para unir o grupo, para reforçar laços e mostrar que, apesar de todo o caos, aquele bando tem um líder. Mas o que pouca gente sabe é que ser o rei não significa viver em paz. O reinado de um leão raramente passa dos 3 a 5 anos. Depois disso, outro macho mais jovem, mais forte ou mais astuto aparece e o ciclo recomeça. O antigo rei, agora enfraquecido, é expulso, condenado a vagar sozinho, tentando sobreviver sem a proteção do grupo. É a queda do trono, e a selva não perdoa os fracos. Esse é o destino de muitos leões que já foram reis. Eles vivem os últimos dias enfrentando a fome, as feridas e o isolamento. E mesmo assim, há uma dignidade quase trágica nessa fase. Porque, mesmo ferido e velho, o leão nunca perde o olhar de quem já comandou um império. É um símbolo de força que continua imponente, mesmo quando tudo ao redor o desafia. Mas há um outro lado nessa história. O das leoas. Elas são as verdadeiras rainhas da selva. Embora raramente recebam esse título, são elas que caçam, que protegem os filhotes, que mantêm o bando vivo enquanto os machos disputam poder. Uma leoa pode caçar sozinha, mas em grupo elas se tornam praticamente imparáveis. E é isso que faz do leão uma espécie tão fascinante. A combinação entre força bruta e cooperação. E se eu te dissesse que, em muitas situações, as leoas escolhem deixar o rei cair? Pois é. Quando um macho já não tem mais força para proteger o grupo, elas simplesmente o abandonam. A selva é dura, e aqui, sobrevivência vem antes da lealdade. Isso mostra como os leões, por trás de toda a imponência, vivem um drama constante de poder, medo e instinto. Mas nem tudo é brutalidade.
Entre as cenas de caça e disputa, existem momentos de pura ternura. Leões se limpam uns aos outros, descansam juntos sob o sol e demonstram afeto com pequenos gestos. É esse contraste entre o carinho e a ferocidade que torna o leão um dos animais mais complexos da natureza. Agora talvez você esteja se perguntando: mas por que os leões fazem tudo isso? Por que tanta luta, tanta rivalidade? A resposta está na sobrevivência do legado. Na natureza, tudo gira em torno de deixar descendentes, de garantir que seus genes continuem. E para isso, o leão precisa dominar, precisa conquistar e defender. Cada batalha, cada rugido, cada olhar fixo no horizonte é movido por um único propósito: permanecer rei, nem que seja por mais um dia. E é justamente essa luta incessante que faz dos leões criaturas tão inspiradoras para nós, humanos. Porque, de certa forma, todos nós enfrentamos nossas próprias batalhas. A diferença é que, na selva, o fracasso significa a morte, e mesmo assim, eles nunca param de lutar. Agora, olha que curioso. Você sabia que o símbolo do leão aparece em praticamente todas as culturas do mundo? Do Egito Antigo até brasões medievais, passando por esculturas e histórias, o leão sempre foi sinônimo de coragem e liderança. Mas poucas pessoas imaginam que por trás desse símbolo de nobreza existe um animal que vive à beira do caos, que luta diariamente para sobreviver em um mundo onde não há espaço para fraqueza. E talvez seja isso que mais impressiona. O rei da selva não é rei por ser o mais cruel ou o mais forte, mas porque é o que mais suporta o peso da luta. Ele ruge mesmo quando está ferido, encara a solidão mesmo quando o trono cai, e ainda assim carrega em si a dignidade de quem nasceu para dominar. No fim das contas, o leão é o espelho da própria natureza, bela e brutal, poderosa e frágil ao mesmo tempo. O verdadeiro rei não é aquele que reina para sempre, mas aquele que, mesmo caindo, deixa um legado de respeito e força. E agora eu quero saber, depois de conhecer o lado sombrio e real do leão, o que você pensa sobre o título de Rei da Selva? Ele ainda merece o trono? Ou será que o verdadeiro poder está nas leoas que sustentam o império? Deixe seu comentário aí embaixo, eu quero saber sua opinião. E se você curtiu essa jornada pelo mundo selvagem, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aventuras. Aqui, cada vídeo é uma nova expedição pela natureza, e a gente vai continuar descobrindo juntos o que torna os animais tão incríveis e tão parecidos com a gente. Porque no fim das contas, a selva é só um espelho do que somos. Instintivos, fortes, mas cheios de histórias sombrias e belas para contar.